coloco um PowerPoint para apresentar no futuro para alguém, eu tenho que ser conciso, muito pelo contrário, né? As pessoas solicitam a gente mesmo, quer as coisas muito mais concisas e rápidas, né? Mas eu já peço isso no briefing. Eu peço parágrafos curtos, sintéticos, né? Alguma vez, talvez, eu tenha pedido com X-Toques, sabe? Mas eu peço parágrafos curtos, uma frase só, um parágrafo só, né? Com título e tudo mais, e ele já me dá os slides, porque ele me dá em VBA. E aí você pega o VBA, você põe no teu PowerPoint, que tem um acesso, não sei se você conhece, eu não conhecia até pouco tempo atrás, e ainda não conheço muito. Aí depois lá no VBA, ele que monta o slide de texto. Eu tenho a impressão que a primeira vez, eu pedi para ele me pôr as imagens, ele pôs a imagem, não tenho certeza mais disso. Né? Ultimamente eu peço imagem e depois eu ponho. Esses estudos últimos que você fez, você usou qual IA? Eu uso só o GPT. GPT? Só o GPT, porque eu andei usando outros, e até tem uns sites que dizem que é bom para cada coisa, né? O Sono lá para música, a generativa para cada um para uma coisa, né? Mas eu andei utilizando algumas que andaram falando que eram maravilhosas. E não é nada disso. Nada disso. O GPT é melhor, me parece. E o que eu ia comentar, Elô, Ricardo e Sanzi, é o seguinte, né? Eu estava pesquisando algumas coisas sobre a geração prateada que a gente vem conversando. Tudo bem, João? Carlos, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, tomando um supermercado como base, né? Porque eu estava tentando só para uma linha de estudo, né? Aterrissar numa plataforma, num espaço. E aí eu estava pensando, qual é a diferença entre muita coisa que a gente pesquisa e aparece na geração prateada, ela aparece também em consumidores um pouco mais exigentes, que coincide, né? E de repente, se isso fosse trabalhado na base de um supermercado, é um supermercado que está na linha do Saint-Marché, do Pão de Açúcar, do Mambo, é o mesmo perfil do consumidor, né, que gosta de um bom vinho, gosta de um bom atendimento, gosta de uma série de coisas que a geração prateada também procura agora, né? Eu concordo com tudo isso, é isso mesmo. Certo. E aí eu também estava vendo o seguinte, nem sempre a geração, eu não sei se eu vou conseguir me expressar, quando a gente tinha 18 anos, a gente tinha um inspiracional de 24, 25 anos, a gente sempre se espelhava em pessoas um pouco mais velhas. Os 50 a mais, se eu colocasse, de alguma maneira, um supermercado feito para os 50 a mais, eu não sei se isso seria um tiro no pé. Eu teria que chamar de uma forma diferente, apresentar esse espaço de uma forma diferente, para ele ser mais abrangente e não identificar como um espaço só para esse perfil de público. Eu também acho. Também acho. Eu não chamaria, sabe, vamos falar do idoso. O idoso não quer ser chamado de geração prateada, de idoso, 50 a mais, não quer nada disso. E se ele vai se inspirar em algum público, é capaz de se inspirar no 35, 45. Mas tem uma coisa, Marcos, que você mesmo já deu resposta, quer dizer, quando você analisou os traços comportamentais, você viu que é do consumidor exigente, né? Então, na realidade, esse perfil, quer dizer, esse projeto aí do supermercado voltado para essa geração prateada, na realidade é um supermercado, como você mesmo colocou, né, muito bem, para esse consumidor mais exigente, e aí ele vira transversal, né? Porque exatamente. Qual é a idade, o que realmente os une são as características comportamentais de consumo, né? Inclusive, eu tenho que trabalhar o branding de uma forma muito delicada, porque eu tenho que dar um nome, Bom dia, Ricardo, Pastore, tudo bem? Tudo bem, boa Ricardo? Noite, né? Boa noite. Ele tem que ter essa abrangência, né? Tem que ser um nome, a gente tem que buscar um caminho de branding muito inteligente para
ele ser transversal também, né? E tudo bem, João? Você quer comentar alguma coisa? Antes de mais nada, estou gravando. Hoje é dia 27 de agosto. Estamos aqui no nosso encontro de varejo. Já começamos há uns 2 minutinhos atrás, né? E lembrando, então, os colegas que esta reunião será gravada e depois estará disponível para os faltantes. Complementando um pouco, Marcos, que eu concordo com você também, mas a gente tem que lembrar de um número importante. Nós temos no Brasil 3,5 milhões a 4 milhões e 200 mil pessoas com poder aquisitivo de classe alta média, que tem essa exigência, que procura um bom vinho. E a geração prata, economicamente ativa, dentro desse contexto de 3,5 milhões, 4 milhões de consumidores, ela representa 20%, 21,8%, alguma coisa assim. Então, a gente está falando de 20%, arredondando, de 4 milhões de pessoas, a gente está falando de 800 mil consumidores. Então, é uma geração de poder aquisitivo que pode escolher o bom vinho e que realmente é mais exigente, mas ela é muito, muito, muito pequena diante da necessidade de escala que um supermercado tem. Sim. Até porque ela é distribuída geograficamente, proporcionalmente, dentro de todos os estados brasileiros. Então, talvez desses 800 mil, a gente tenha 400 em São Paulo. Então, João... É uma conta que a gente sempre faz, porque a exigência nossa de ter algum ambiente, ou ter algum serviço, ou ter alguma atenção, do lado de lá, eles estão fazendo essa conta para ver se vale a pena entregar ou não. Então, e se a gente olhasse de uma maneira, concordo com você, mas, por exemplo, se a gente olhasse numa faixa média, né, quem a gente tem aqui nessa faixa média em São Paulo? Depois eu vou sair. Tem o Pão de Açúcar especial, Pão de Açúcar, tem o Mambo, tem o San Marché, Santa Luzia já está acima, o outro também, lá o... Santa Maria? Empório Santa Maria. Então, a gente pode ter mais uns 2 ou 3. Mas aí, se a gente vai para o sul, a gente tem o Mufato, tudo isso eu estou dando um nome, mas todos são redes super sólidas, com bastante lojas, né? Tem lá o Zafari, você vai achar uns 3, 4 também. Se você vai para o Nordeste, você vai achar alguns também. Centro-Oeste, né? Se você colocar tudo isso, já não é significativo, já não é... eu estou fazendo isso comparando com essa rede que a gente está comentando da geração prateada, se fosse uma rede, ou se eles tivessem algumas lojas voltadas para esse público. Mesmo sendo uma fatia, 20%, 30%, eu vi mais ou menos esses números também na minha pesquisa, mas não seria... Você contando no todo, como se fosse uma rede nacional, ela não teria impacto o suficiente para ser uma rede? Olha, eu converso com supermercadistas todos os dias, por conta do D-Club, que é a minha plataforma de varejo, minha plataforma de desconto. Tá? O D-Club é a plataforma que é o hub entre a Johnson & Johnson e o consumidor dela. E essa conexão é feita no ponto físico, literalmente dentro do supermercado. Então, hoje a gente tem a Panko, a Natural Wine, a gente tem a Barilla, tem a Nissin, tem a Johnson & Johnson, tem a Guimarães, e a gente naturalmente conversa com o diretor de supermercado, gerente de compra de supermercado, todos os dias, né? Às vezes mais do que uma vez. O que todo mundo está procurando, e aí eles constroem os aplicativos deles, eles já começam a falar em inteligência artificial, inteligentemente falando, eles precisam disso, e eles falam o tempo todo de conseguir mais margem. Por quê? Houve um crescimento muito alto do custo dos produtos no Brasil, de 22 para 23, que a média é 10,9% de aumento no preço de vendas.
porque o preço de custo de produção cresceu de tal forma que as indústrias não conseguem mais segurar, e nem o supermercado. Porém, a quantidade de vendas diminuiu. Eles até cresceram o faturamento vendendo menos. Eles estão vendendo em volume 4% menos do que no ano passado. E o ano passado, eles venderam 2% a menos do que 2022. Ou seja, cai o volume de consumo, mas o preço cresce e eles têm um faturamento. Só que essa bolha, esse estica e puxa, em algum momento ele vai quebrar. Isso é no mundo inteiro. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa. Estão havendo várias reuniões de supermercadistas, convenções de consultorias, para entender e tentar encontrar um meio de como é que isso vai, aonde isso vai parar. Quanto o consumidor poderia pagar por uma lata de extrato de tomate? Qual é o máximo que ele faz com isso? Então, ele já tem um problema de base muito grande, que é sustentar esse volume enorme de consumidores de 18 a 50 anos de idade, ambos os sexos, em todas as categorias. Ao mesmo tempo, eles têm uma preocupação de encontrar uma experiência bacana para o consumidor final, com estantes de vinhos, até com sommeliers, dando orientação sobre vinhos, queijos, harmonizações. Tem uma rede muito grande em Minas Gerais que tem uma ala como se fosse vinho, mas é de caninha. Então, eles inauguraram uma área grande com degustação e com especialista, fazendo você provar a caninha, provar a bagaceira, sei lá como é que é o nome que eles chamam disso. Porém, isso é só vitrine para trazer gente para dentro da loja. Porque o investimento, nesse momento, dentro da economia prática, do ponto de vista do supermercadista, eu venho conversando sobre economia prática com eles já há algum tempo também. Eles falam inviável para nós, a gente não vai conseguir faturamento, porque o supermercado vive de 2 pilares. 2. Um é o giro e o outro é a margem. Esses são os 2 pilares básicos. Aí entra, ok, subprodutos, mix, enfim, todo serviço, etc., tal, entra, mas se essas 2 colunas não estiverem funcionando, o supermercado quebra, como está quebrando um grande supermercado na Europa inteira e fechando todas as lojas. Isso não deveria estar acontecendo, João, nas redes varejistas daqui, de enxugar, por exemplo, Mufato lá no Sul, ele deveria estar fechando loja, talvez, e não abrindo, que é um segmento... tem uma rede que eu atendo no Rio de Janeiro, nem é tão grande, que é o Royal, o Royale, ele está expandindo o Kenzaba. E eu vejo, assim, o Carrefour, um Carrefour bairro, fez uma loja um pouco mais elitizada que o Carrefour normal e fez 4 ou 5 em cima das bandeiras do Nacional e outras tal. Então, eu fico meio confuso quando eu vejo as informações e vejo o movimento de mercado, às vezes eles fazem assim. Mas existe uma alavancagem, uma parceria que a maioria não conhece. Eu dei um exemplo claro. O Banco Pátria comprou 8 distribuidores atacadistas. E supermercadistas também, né, no interior de São Paulo. Agora estão fechando mais 12 contratos de compra. Então, você vê uma operação do mercado financeiro investindo em alimentação, enfim, investindo em supermercados, né? Vai chegar no supermercado, mesmo que ele compre um atacado. Então, ele vem investindo de uma forma, assim, poderosa. Por que ele está fazendo isso? Porque todos acreditam que 40% do que está vivo hoje vai quebrar. Então, eles estão fazendo, aqueles que estão líquidos, que têm capital de giro, ou às vezes até financiados por banco, eles estão comprando share de mercado. Eles estão comprando aquele espaço que vai ficar sem o supermercado, e eles estão se adiantando agora. Então, haverá uma transformação muito grande. Esses supermercados tradicionais do interior, de 40 anos, 60 anos de vida, que está na mão do neto já, na terceira geração, que às vezes tem 10, 30 lojas.
eles dificilmente vão conseguir sobreviver. Dificilmente. Em 10 anos, 15 anos, é muito provável que eles não existam. E aí João, entram Marcos, os formatos novos, os pockets markets, que você conhece, para atender exatamente essas regiões menores, com um mix menor de produtos. Um supermercado de varejo em Piracicaba não precisa ter 14 mil itens. João e Marcos, eu queria pedir para o pastor também comentar, ele já tinha levantado a mão um tempinho, depois eu vou fazer também um comentário. Obrigado. Está meio ruidoso aqui, mas acho que dá para ouvir. Muito interessante. Pessoal, só aproveitando, Marcos, Ricardo, quando o pessoal não estiver conversando, era legal desligar o som, está tendo muita interferência, né, na conversa aí. Legal. O interessante é a colocação do João Carlos. E, aliás, hoje saiu o IPCA, e o que segurou um pouco, o que está segurando um pouco a inflação, é justamente o varejo de alimentos, né? Que, em razão desse comportamento aí de alta de preço e tal, reduziu o consumo, né? Então, é um reflexo que até ajudou um pouco, né? A tirar um pouco da pressão aí, porque há uma expectativa, a expectativa otimista do Copom é manter os juros do jeito que estão. A pessimista é voltar a subir, né? A gente veio caindo, não conseguiu cair muito, e agora há um risco aí até de uma elevação. E o mercado está muito aquecido, né? O consumo está aquecido, mas da área de varejo, de uma forma geral, há uma transição assim de modelos, né? O digital aumenta a penetração no varejo total, e algumas empresas digitais começam a criar sua própria rede de lojas físicas, né? Então, esse é um fenômeno diferente. O digital vem para o físico, no conceito mais amplo do omnichannel, né? E isso que o João Carlos comenta, a aquisição, né, por fundos de investimento, é uma aposta na concentração. Está pouco concentrado, diminuiu a concentração, né? Vamos lembrar que as redes nacionais diminuíram sua participação. O GPA foi fragmentado, era o líder, né, depois brigando sempre com o Carrefour. O Carrefour também hoje ele é praticamente, depende cada vez mais do atacadão, e o Walmart era o terceiro, foi embora. Então os regionais estão crescendo, né, e os nacionais diminuindo. Os nacionais se tornaram parcialmente aí os atacarejos, né? Os atacarejos vêm nesse movimento que o João descreveu de aumentar preço, elevar serviço, né? Eles vão se matar desse jeito, porque foi assim que os hipermercados morreram, quando eles deixaram de ser o canal de preço baixo, né? Então, os atacarejos, se forem nesse caminho, vão desaparecer. Mas quem aposta na concentração, eu acho que faz uma aposta certa, porque tem uma teoria que diz que quanto maior o percentual, maior o share, né, mais alta fica a margem. Então, para quem está no mercado financeiro, essa é uma aposta legal, né, porque você está colocando o dinheiro em um ativo hoje, que lá na frente você vai ter um ROI maior, né, você vai conseguir subir a margem e realizar, né, com lucro. Então, muito interessante esse dado que o João traz aí, e eu acho que está desenhando, né, o cenário do varejo está se desenhando com muita clareza. Uma coisa que eu queria comentar, depois eu passo para o João também complementar. Eu atendi um grande atacado, não preciso falar o nome, atacadista distribuidor, talvez o maior do Brasil. Enquanto as margens do atacado distribuidor ficavam entre 1,5% e 3%, quanto muito, eles montaram um banco.
E o banco já tem outras margens, outro cenário, porque ele podia financiar a compra do pequeno varejo, ele podia fazer um private label sob medida para cada rede de varejos. Então, ele tem outras formas de ganho que são muito mais vantajosas. Por isso que um pessoal também está comprando algumas redes, pessoal da área financeira, porque é a oportunidade deles criarem seus cartões, criar, sabe, financiamentos, estar mais próximo das empresas do lado financeiro, porque afinal faz parte do grupo, né? A gente não pode esquecer de um fenômeno que está se acelerando muito grande, que são as marcas próprias. Quer dizer, além de tudo, esses investidores concentrados, eles vão alugar indústrias para produzir as marcas próprias deles, onde eles têm uma margem maior. Hoje, a paçoca do Pão de Açúcar, chamada Qualitá, ela é do mesmo preço da Guimarães, mas ela deixa 4% a mais de lucro para o Pão de Açúcar. E é maravilhosa. E é um produto excelente. Ela é melhor que a Guimarães. Embaladas uma a uma coisa assim extraordinária. O que é que vai acontecer com a concentração da renda? Vai facilitar ainda mais a construção de marcas próprias em todas as cadeias, e aí você tem o fabricante na mão do varejo, o varejo com o fabricante dentro do bolso. É terrível isso. Eu queria fazer uma pergunta para o João Carlos. João, eu não conheço esse teu serviço. Você podia falar de novo, que eu esqueci o nome aqui agora. D-Clube. D-Clube, tá? Depois inclusive, Ricardo, eu queria conhecer melhor. Exatamente isso que eu queria aproveitar. Sugeri que João fizesse uma apresentação no teu grupo de varejo, Legal, que é um excelente. grupo muito maior, e o João tem Perfeito. um leque de clientes e tudo isso muito grande. Tá bom. Então, João, depois você marca com o Ricardo o dia que vocês podem fazer sua apresentação. Será um prazer, muito grande. E a pergunta que eu faço para o João é o seguinte: a estratégia, nesse cenário todo, vocês escreveram muito bem, a estratégia de relacionamento, para mim, é chave, né? Porque você fideliza o cliente. Então, conquistar o cliente, fidelizar e torná-lo, né, um cliente duradouro, né, aumentar o LTV, né, que é uma das métricas desse mundo online aí, que é o lifetime value, né? E a pergunta para o João é essa, né? Quer dizer, como você vê o crescimento dos programas de membership, né? Que é uma coisa que pergunta é maravilhosa. Eu vejo com muito interesse. Você é um cara que conhece. A gente tem que tomar uma garrafa de vinho, ou duas ou três juntos, batendo papo, porque é uma pergunta incrível que demanda, mas eu vou tentar encurtar e você vai entender o B-Club. Você fez a pergunta crucial, né? Todos estão atrás da fidelidade do consumidor final. Tá? Eu construí para Ipiranga 30 milhões de CPFs comprando combustível todos os meses nos postos de Ipiranga. São 2 países do tamanho de Portugal comprando mensalmente. Qual a marca não gostaria disso, né, Ricardo? Vamos supor, seu João Nescau. O senhor gostaria de 30 milhões de consumidores comprando Nescau toda semana? Eu acho que a resposta do João Nescau seria sim. Né? Muito bem. O que está acontecendo hoje? E é fruto de uma visão que o varejo teve e que a indústria não acompanhou. O varejo está, na questão de fidelidade, 30 anos na frente das marcas. A marca hoje ela é refém dos canais. Quem faz o preço hoje da maioria das marcas é o varejo e não a própria indústria. Indústrias grandes estão sofrendo demais, por tudo que a gente já falou aqui, inclusive marcas próprias competindo, etc. O que acontece? O Pão de Açúcar tem o programa dele, o Super BH tem o programa dele, cada um tem seu aplicativo, porém, dentro daquela caixinha de varejo, que é ter a maior vitrine, com maior descontos, com maior promoções possíveis.
todos têm a mesma coisa, tudo vira parede. Então, entra o CRM, entra a inteligência artificial agora no investimento desses varejos para tentar entender quem é quem e o que eu tenho que entregar para cada um, cuja jornada eu quero que no meu estabelecimento seja melhor que dos outros. Então, está todo mundo correndo nesse sentido também. É uma grande oportunidade. O varejo, talvez, hoje seja a maior oportunidade de inteligência artificial acoplada à estratégia de negócio. Eles não sabem fazer. Eles não sabem fazer CRM. Eles não sabem fazer um aplicativo decente. Então, Ricardo, é o seguinte, alguém tinha que pensar em criar alguma coisa que transformasse a indústria, deixasse a indústria voltar a viver e sair do posicionamento que ela tem hoje de refém dos canais. O pequeno e médio varejo ainda representa no Brasil mais de 54% da demanda de alimentos, mas ele já representou 68%. Então, essas grandes redes vêm tomando o mercado e vão tomar o mercado. A única maneira que eu entendo hoje do pequeno e médio varejista, supermercadista no Brasil, ou mesmo de farmácias, o pequeno e médio farmacêutico ou farmácia, é ele se juntar com a indústria de alguma forma, de forma que a indústria saiba quem é o seu consumidor e invista nesse consumidor dentro do ponto de venda chamado varejo. Então, a gente está criando um hub para os 30 milhões da Ipiranga são da Ipiranga, mas eu gostaria que a Coca-Cola tivesse seus 50, que a Cacau Show tem 28 milhões, que nós fizemos o programa, em 3 anos nós lançamos o programa Cacau Lovers, são 28 milhões de consumidores. Aí a gente entrega um ativo para a marca que ela nunca teve, e esse ativo chama-se consumidor final. Quem paga a conta é o consumidor final. Enfim, esse ativo vira uma moeda de troca da marca com o varejo. E aí consegue entregar um pouco de armadura para a marca poder negociar melhor e para a marca poder mostrar números que são realmente verdadeiros e significantes. Para isso, ela precisa ler o sellout. E para isso, lendo o sellout, ela tem que conhecer, e ela vai conhecer cada consumidor final. O The Club é isso, que eu acabei de falar para você. Entendeu? Pelo menos é uma tentativa, viu, Ricardo? Ele ainda não está gordinho, não. Ele está bem magrinho. Mas é um laboratório excelente, hein, João Carlos, para fazer alguns pilotos aí com o IA. Viu? Eu levo para casa todo dia uma lição nova, conversando com o varejo. E o IA, eles estão achando que vão apertar um botão e eles vão criar 12 milhões de consumidores novos dentro do supermercado. É nesse nível. Portanto, é uma chance enorme para esse grupo, é uma chance enorme para vocês, para nós, da gente colocar o IA com inteligência estratégica, com a marca, com a fidelidade do consumidor final e sempre, sempre com o investimento no pós-venda e não no pré-venda. E aí você muda quebra todo o paradigma e muda toda a história do trade marketing até hoje. E é o que a gente está tentando fazer. Legal. Pessoal, eu estava comentando antes com o Marcos e a Heloísa, o Jean Pedro entrou também logo depois, que assim como o Marcos levantou às 5 da manhã para poder fazer sua corridinha nesse frio danado, eu acordei mais ou menos nesse horário e fui escrever um prompt, né? Eu sou absurdamente sedentário, assumido desde os 14 anos. Espero que isso me dê um benefício alguma vez. Até agora, não sei. Então, até os 14 você ficou paradinho, né, Ricardo? Não, até os 14 eu todo dia no clube nadava. Depois dos 14 anos, eu percebi os prazeres do sofá, do cigarro, do álcool, e aí fiz tudo errado. Bom, e aí então eu acordei às 5 para fazer meu prompt.
E aí, o pronto que eu comecei a preparar era em função daquele varejo da economia prateada. Então, eu escrevi um texto, né, um prompt até bastante longo, e para mim revisar, ia ser até complexo, que eu tenho que perceber se não estou contradizendo em algum lugar ou outro, né? Eu pedi para o chat GPT me reescrever. Parece que ele não mudou o teor do meu prompt, mas ele me reescreveu e aí eu pus para frente. O prompt que eu queria, naturalmente, eu posso abrir, porque de repente essas 12 horas já ficou distante, né? Já nem lembro de tudo. Mas eu pedi para que ele fizesse por todos os departamentos, né? Num estilo que é o que eu gosto mais, que é esse estilo que você está vendo aqui atrás, que é um estilo que tem um toque do psicodélico, um toque do surrealismo, né? Algumas sutilezas. E eu pedi para ele que fizesse esse varejo. Eu posso mudar esse estilo em trocentas milhares de vezes, porque tudo é combinável. Na verdade, você tem uma lâmpada de Aladim, você tem um gênio e você pede o que você quer. Eu pedi nesse estilo e pedi para que o seguinte, cada departamento também, e cada produto voltado para a economia, que ele me pusesse na etiqueta de preços um QR Code para me dar os atributos do produto, seus diferenciais, seus dados funcionais, sua taxa calórica, e começou a preparar isso. E eu pedi também que ele me fizesse algumas receitas, né, que fossem, né, de cada produto que estaria no supermercado, fizesse receitas que fossem de origem vegana, que fossem origem vegetariana, convencional, e fizesse 3 receitas de cada que tivesse no QR Code de cada etiqueta. Legal. Tudo isso pode ser interessante. Eu pedi para que também fizesse nos eletrodomésticos, pusessem, por exemplo, etc., um QR Code para falar também os atributos do produto, seus diferenciais, e um QR Code que pudesse me remeter para tutoriais, como vão usar o produto e aí afora. Lógico que eu pedi um prompt bastante complexo, bastante grande, ele não vai me obedecer em tudo e nem obedeceu. E ele, preguiçosamente, ele começou a preparar o supermercado de 3 em 3 departamentos, né, ou seções. E eu queria que ele me fizesse tudo de uma vez só, né? Mas ele foi de 3 em 3, eu pedia para ele repetir toda hora, eu vou passar isso rapidamente. E chegou uma hora, ele pediu um descanso de 3 minutos, né? Porque eu estava usando demais. É prático, né? Ele é preguiçoso mesmo. Aí eu usei tudo mais, pedi para ele me refazer, porque eu falei, você não está me fazendo exatamente tudo isso. Eu queria que você não escrevesse em inglês, que ele escreve no inglês tudo errado, preferia que ele escrevesse num português todo errado. Pedi para que ele me refizesse, aproveitando, né? Me refaça opções de imagem. Ele refez, né? Num português errado, ele refez. E aí pedi para ele explorar também depois os QR Codes, né? Falou assim, olha, você não fez, mas me faça um ensaio como seria esse QR Code, né? Não como seria o QR Code, qual seria o teor, o conteúdo, né? O QR Code ele poderia até criar, mas não precisa disso, né? O importante é a ideia que estou lançando, né? Então me faça uma demonstração, como seria isso, me faça uma opção de prato, né? Por um chefe. Eu aproveitei a Elo esses dias, a gente estava com a nossa ajudante aqui em casa e ela estava reclamando da vida, porque ela é ótima cozinheira. E numa outra casa que ela trabalha, e ela prepara a cozinha, ela falou, ninguém me escolhe o cardápio, sabe? Todo mundo reclama de alguma coisinha ou outra. Outro fala, eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Mas ninguém me pede, né? Ninguém me ajuda. Quando eu falo, o que vocês querem? Ninguém fala, não sei. Então, aí eu falei, Elo, a inteligência artificial vai te ajudar. Elo, faça algumas receitas para a Ana, né? E montre o prato também como seria. Ela fez pratos maravilhosos, sabe? E aí pediu que ele fosse light, que não tivesse gorduras, que fosse, sabe, funcional, que fosse saladas, que tivesse um toque vegetariano. E ele fez pratos incríveis. Se você olhar todas as imagens, nesse horário, então,
dá um appetite appeal assim, monstruoso, dá vontade de experimentar todos. Eu aproveitei e falei assim, ó, e faço os pratos. Né? E ele me fez os pratos também. Se vocês quiserem, ponho rapidamente para a gente perceber o que ele fez. Vamos lá? Outra, não é perfeito. Nós temos que enxergar sempre. Nós temos que enxergar sempre que o GPT ele vai te permitir te ajudar no desenvolvimento de um projeto. Ele não vai te dar um projeto acabado. Se você ficar brigando com ele com um projeto acabado que você gostaria, você vai ficar dando murros em ponta de faca. Bom, esse aqui era o meu prompt básico que eu fiz. Comentei que ele é um profissional inovador na área da arquitetura comercial, experiente no varejo de supermercado, domina o visual merchandising, experiências de compras, gostaria que desenvolvesse sempre 3 opções de cada departamento solicitado, criando uma imagem por DALL-E, e seguindo uma mistura de moderno, contemporâneo, com um estilo psicodélico dos anos 60, com um toque surrealista e inovador. Quanto ao público predominante, frequentador desse varejo, a economia prateada, ou seja, 50 anos ou mais, das classes B, B+, A e A+. Os produtos serão voltados para uma vida natural, saudável, apresentarão um lado da sustentabilidade e em cada departamento ou seção ou categoria dos produtos destinados para alimentação, você apresentará nas etiquetas de preço um QR Code contendo as principais informações nutricionais e funcionais de cada item e um segundo QR Code com sugestão de preparos contendo receitas de uso do produto em suas imagens criativas de prato preparado por um chefe na área de gastronomia que entenda de design e estética visual. Em cada imagem de prato preparado, quero que você utilize um excelente redator. Você acredita que eu nem fui conferir se ele fez tudo isso? Um excelente redator que domine a arte narrativa para descrever uma receita de maneira sucinta, mas criando um grande appetite appeal, encorajando o cliente a seguir sua receita proposta, evitando frituras. Quando fizer as propostas de receitas, faça 3 opções de cada linha, apresentando um cálculo para uma porção de 200 gramas, um cálculo de calorias para uma porção de 200 gramas, e entre as linhas gastronômicas, apresente uma vegana, outra vegetariana e outra tradicional. Quando você estiver preparando o departamento de eletrodomésticos, linha branca ou marrom, ou utensílios domésticos, nas etiquetas de preço QR Code, escreva os diferenciais do produto. Deixa eu ver se acho que foi demais. Escreva os diferenciais do produto, deixa eu ver aqui. Quanto ao menor consumo de energia, os pontos ergonômicos, a praticidade do uso e outros itens relevantes da questão. Apresente também um segundo QR Code com vídeos tutoriais como narrativas de storytelling de um uso correto de cada produto, provavelmente, né? Vamos lá. Bom. Olha, Ricardo, só uma parte. Eu acho que a IA foi até generosa em pedir só alguns minutos de fôlego. Porque esse prompt ela devia te pedir 1 hora, 1h30. Mas vamos lá. Mas ele é bem menos do que o Sandro pediu para coitadinha da IA. O Sandro judiou. Quando você estiver preparando o departamento de eletrodoméstico, linha branca marrom, utensílios domésticos, nas etiquetas de preços, descreva os diferenciais do produto com menor consumo de energia, os pontos ergonômicos, praticidade de uso e outros itens relevantes à questão. Apresente também um segundo QR Code com tutoriais com narrativas de storytelling de uso correto de cada produto no dia a dia. Quando estiver preparando a área dos produtos de limpeza, higiene e beleza, siga a mesma linha de raciocínio nas etiquetas de preço e etiquetas de utilização dos produtos com devida adequação ao tipo de produto. Você deverá desenvolver esta linha de apresentação em todos os departamentos, seções de categoria ou itens comercializados, conforme os departamentos solicitados a seguir.
Aí eu falei assim, quais são os departamentos mesmo? Não lembrava. Aí eu pedi para ele poder me escrever os departamentos, né? Bom, primeiro ele me reescreveu esse prompt, que eu não tive a paciência de verificar se ele suprimiu alguma coisa ou não. Ah, você vê que ele está bem mais curtinho, né? Ele deve ter suprimido alguma coisa. Pode ser que fosse redundância, mas tudo bem, né? Pedi para ele descrever os departamentos que eu queria encaixar no prompt. Então, o que eu fiz? Uma vez que ele me descreveu os departamentos aqui, eu colei tudo isso, fiz um prompt só e mandei ele preparar o material, né? Então, eu colei aqui os departamentos, colei junto no prompt maior. O prompt realmente está reduzido, talvez por isso ele tirou alguma coisa. E eu pus aqui no meu GPT, que é de anúncio publicitário, que não tem nada a ver com isso, mas poderia servir, né? Então ele começou alguma coisa. Lógico que de vez em quando eu percebo que ele está falando de peixes e mostra algumas frutas também, numa vasca que está na frente, né? Então aqui começavam os estilos dele. Ele sempre disse que está seguindo direitinho, mas não obrigatoriamente, né? Aqui, produtos frescos, é padaria. Aqui, carnes, você vê que eles põem carnes, não é da forma usual. Vamos entender que isso aqui está tudo embalado, a vácuo, direitinho, como deveria ter. Não deveria estar assim exposto. Mas, vamos perceber que vamos desconsiderar os erros, né? E se você for caçar erro, você não para mais. Então, acho que a gente tem que perceber mais a temática, como é que ele poderia ser uma forma, por exemplo, do QR Code, junto aos produtos, coisas que não estão presentes em alguns. Você percebe que não está tão ali, tão presente. Mas ele tem um toque interessante. E ele ia fazendo toda hora, de 3 em 3 imagens, e eu punha, continue sem parar, né? A linha de grocery, frutas, as bebidas, né? E outra vez, continue sem parar, porque ele parava toda hora. Os frozens, aqui então ele põe as frutas e tudo mais, né? E você percebe muito mais as geladeiras aqui, né? Mas poderia ser uma combinação. Personal care, né? Limpeza. Álcool, beverage. Cuidados, produtos naturais, aí você vê veganos, etc., né? Qual é a linha? Orgânicos. Pet shop. Ele já pôs aqui, ó. Temos limite de taxa em vigor. Por favor, aguarde 3 minutos antes de gerar mais imagens. Quando estiver prontos, podemos continuar com as próximas sessões. Você imagina que ele vai continuar sozinho? Não, não vai. Você tem que pedir para ele continuar. Passa os 3, 5 minutos e ele não faz nada. Então, aqui ele vinha então desenvolvendo uma linha. A caixa de checkout dele, não acho que é a melhor forma, mas tá aí. Ô, Ricardo, em alguns, de alguma forma, lembra um pouco o Trader Joe's, hein? Não sei se o Marcos vai concordar. Eu não conheço. Lembra sim. Eu gostei muito, viu? Então, ó, eu pedi aqui, ó. Esse supermercado não é do Brasil. O idioma que usamos é em português do Brasil. Você pode corrigir os textos das imagens para o português? É lógico que ele não passa. Uma imagem feita, ele não mexe mais. Você que, se quiser, você pode, naquele processo que uma vez eu mostrei, alterar, escrever o texto, corrigir, alguma coisa assim, não é?
Bom, infelizmente não consegue modificar diretamente os textos das imagens geradas. Posso reformular os textos das descrições das imagens e você pode usar as versões em português para referência futura ou em novos projetos. Aqui estão as traduções. Ele já tinha me dado o texto em português, então tudo bem. Eu cheguei aqui, ó, pedi. Você pode fazer esse trabalho de imagens utilizando esses textos em português? Lógico. Então ele começou outra vez. Hortifruti, né? Eu queria uma segunda opção, então ele já começou uma segunda opção. Padaria. Porque a vantagem desse brinquedo é que você pede e ele faz. Você vê que aqui ele já matou os QR Codes, né? Ele esqueceu do QR Code. Aqui ele está falando frutos do mar, peixes, tudo mais, mas aqui ele está pondo frutas. Né? Então, eu poderia enxergar, lá atrás está a peixaria. Aqui tem frutas ou legumes que combinem, tá bom. Se a gente for enxergar assim, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, aqui estão as estampas de peixes, não de frutas, né? Tudo bem. O que cabe é, nós temos que ter sempre o bom senso, ele não vai te responder tudo perfeitamente, você tem que estar disposto a corrigi-lo. Mercearia básica, conservas enlatados, ele põe conservas, põe os frutos também embaixo, tá bom? As águas, né? Águas minerais, sucos, bebidas, né? Os congelados, eu achei muito bonita essa imagem que ele fez aqui, tá? Bem Miranda, né? Bem Carmen Miranda, mas tá bonito. Aqui tá os refrigerados, aqui tá outra vez, legumes e frutas. Ignore, você tem que ignorar, de repente, uma parte dessa, né? Olha para lá, que é o foco. Cuidados pessoais. Lógico que aqui eu tô com uma gôndola. Alguém quer participar aí? Você consegue autorizar, Elô? Deixa eu... Você consegue, Elô? Ó, aqui é lógico que eu tô com uma gôndola com o pé direito estupendo. Então a gente pode imaginar que isso aqui é uma decoração. É um VM, né? E vai até 1,80 m, 1,90 m. Exatamente. E aqui eu pedi outra coisa. O que eu pedi? Deixa eu ver aqui. Você pode refazer esse trabalho, esqueci de usar QR Code nas etiquetas, falando preço, atributos, aquilo que ele estava esquecendo, né? Mas ele continua esquecendo também. Ele disse que entendeu, mas não obrigatoriamente ele te atende. E aqui eu pedi para ele me dar as receitas. Lembra aquilo lá do QR Code? Então, ele começou a preparar as receitas, modos de preparo. Acho que eu tinha pedido para ele fazer alguma outra coisa a mais. Ele voltou, então, lá para algumas cenas, né? Peixaria. Os lácteos. A mercearia. Aqui você vê que tudo isso aqui eu chamaria outra vez de decoração do visual merchandising. O acessível é essa parte de baixo. Você vê que ele é fantástico, ele vai te desenvolver ideias fantásticas. Ó, aqui outra vez está com geladeiras, mas aqui ele está pondo uma gôndola que não tem a ver. Ignore. Você tem que aprender a ignorar. Ou vai lá na edição, manda modificar. Que ele modifica. Cuidados pessoais. E aqui eu pedi para ele fazer uma ficha dando receitas veganas, vegetarianas e convencional. Cada receita com os detalhes nutricionais, uma breve descrição e uma imagem correspondente. Então, ele estava falando de uma abobrinha,
Então, ele começa a preparar um prato de abobrinha. Né? Quantas calorias teria isso? Esse aqui é uma linha vegana. Aqui tem uma linha vegetariana agora. A mesma abobrinha. Então, eu poderia estar no QR Code lá dando 3 receitas. Uma vegana, uma vegetariana e uma convencional. Da abobrinha recheada com carne, moída, etc. Aqui, eu fui para frente. Deixa eu ver o que eu andei pedindo. Eu pedi Essa receita altura de já, café. Ricardo, essa altura já eram o quê? Umas 10 da manhã? Não, então, eu escrevi às 5 e só fui fazer agora às 5 da tarde. Tá bom. Porque senão, coitadinha, morria. Aqui eu então pedi café e pedi para ele me descrever uma máquina. Então, antes ele me descreveu a máquina. E aqui fez 3 cafés. Né? Um que seria café convencional, um cappuccino cremoso Perfeito. e um latte macchiato. Aqui eu fui para frente e pedi para ele fazer as carnes. Que eu pedi uma carne de bovina, uma suína e um frango. Aqui ele fez, então, a suína e dá a receita. E aqui ele vem para o frango, que vem a receita. E aí eu pedi para refazer esse prato de uma maneira mais light. A gente fala assim, light isso? Purê com carne. Você queria carne? Né? Belo medalhão. É belo medalhão. Aqui outra vez, o lombo assado de porco. E aqui o frango, né, com aspargos. Então, a princípio, foi isso. Ou seja, esta máquina não tem limite. Você faz o que você quer, é só você pedir. Né? É uma loucura, é um absurdo. Ô, Ricardo, Oi. só para complementar aí rápido, e eu ao contrário, né? Eu vi um prompt hoje num post do LinkedIn, do Fábio, esqueci o nome completo dele, eu conheço ele lá da NRF, lá de Nova York. Aí ele fez um prompt bem simples e eu publiquei lá no nosso grupo, né? Com o uso de Visual Basic, né? Então, você pede para criar uma apresentação em PowerPoint sobre um tema. Aí eu coloquei lá a história do Esporte Clube Corinthians Paulista, meu time de coração, né, Lu? Em apenas 5 slides, tá? Ele cria o código, aí tem uma rotinazinha simples no PowerPoint, né? Você clica aqui, ali, cola, e ele apresenta o PowerPoint completo. É o que eu estava falando para o Marcos, um pouco antes de vocês entrarem, que eu tenho usado o Visual Basic, né, para fazer minhas apresentações, minhas palestras. De repente, você fornece o conteúdo que você quer, né? Você pede para ele te dar uma extensão de 20, 30 ou 50 slides, ou meia dúzia, que tenha o conteúdo, máximo um parágrafo curto, sucinto, né, com o título em destaque, e você depois pede para ele preparar imagens. Eu cheguei a fazer coisas assim e pedi para ele fazer as 30 imagens. Ele fazia 15, depois mais 15, né? Mas ele fazia. E fez. Né? E é legal. É legal. Exatamente. Faltava pedir para imprimir dinheiro. É coisa realmente... por isso que é apaixonante essa porcaria, é viciante. Né? Você começa a mexer, você não para mais, porque ela faz de tudo. Aí, Lu, você consegue mostrar teus pratos que você fez? Eu mandei para você, Ricardo. Eu sei. Está no teu WhatsApp. Deixa eu ver se eu abro aqui. A Elo fez uns pratos que ficou muito interessante. Né? Eu tenho uma sobrinha que tem um restaurante. Eu fiz para ela uma época
alguns pratos, né? Eu vou abrir mais os pratos, viu, Elô? As imagens, eu não vou abrir as receitas, porque ele deu... Deixa eu ver. Mesmo porque, Ricardo, faltam 3 minutos. Sim. Vamos ser curtinho. E eu fiz alguma série de pratos, mandei para minha sobrinha, que tem um restaurante. Ela curtiu, gostou, mas ela é tão criativa que ela acho que prefere ainda andar na mão dela. Nada contra. Ela é boa, viu? Deixa eu ver se está aqui. Eu já vou apresentar as imagens. Aqui já tem alguns, legal. Deixa eu pôr a apresentação. Então, dá para ver? Estão vendo a imagem? Que beleza, cara. Sim, sim. Então, aí ele vai passando as receitas, os ingredientes. Quantos pratos você fez, Elô, para ela? Uns Acho 20? que aí foram uns 20. Olha que beleza. Então, a vida dos chefes também fica com uns dias contados, né? Que bela apresentação aí. Fantástico. Nossa, E isso dá a receita, descreve, faz de tudo. a gente precisa pôr uma regra de não mostrar essas coisas nesse horário. Eu ainda tenho que ir até SPM para depois jantar. Olha, Não, Ó, esse tô eu aqui, achei hein? Quem sabe a gente se é encontra. pato com arroz negro. Você sai que horas, Ricardo? Acabou, Ricardo. tá bom? É. Tá, estaria numa outra apresentação. Aqui tem mais uma receitinha que estava escapando. Meu Deus do céu. Acho que aqui você juntou, acho. Olha isso. E o legal é que ele te dá a receita, o que você faz e o que deixa de fazer. Olha. Esse é o bacalhau. E a Ana cozinha isso, viu? Acabou, Ricardo. Sensacional. A Ana é boa. O Ricardo não poderia pedir também que ele mostrasse a harmonização desses pratos com vinho? Sim, tranquilo. O que você pedir, ele te faz. É o Agora, gênio. imaginem isso, hein, João Carlos, no seu aplicativo, o cliente navegando pela loja, além de curtir os descontos, ele tem uma curadoria, né, o que fazer, como juntar um produto com outro, como harmonizar com as bebidas, como elaborar um prato. Aí você aumenta o ticket Quer médio. Exatamente. Sensacional. Então, quer dizer, imagina isso aqui, porque você está pondo o QR Code, está dando os atributos funcionais, nutricionais, né? E pede a receita ainda, ele te dá como fazer. E se você quiser, você pode fazer um vídeo disso, num QR Code também, para o cara poder perceber. O que o Ricardo mostrou é um passo anterior. Quer dizer, transforma isso num GPT personalizado, né? Quando o cliente do João Carlos estiver com o aplicativo, ele não precisa elaborar esse prompt completo, já está lá, né? Ele dá um comando de voz, porque navegando a gente vai estar, né, com as mãos ocupadas, não dá para digitar, mas se aciona lá o microfone da ChatGPT, ou no caso o João Carlos vai ter no aplicativo dele a ChatGPT embedada lá dentro, né? A Eloy pediu tudo isso verbal, viu? Não foi, Eloy? Verbal. Ela pediu verbal. Eu pedi verbal, porque na realidade eu estou treinando a minha GPT. Isso, é isso aí. Excelente. Pessoal, eu peço desculpas, mas Vamos todos.
Daqui a pouco minha filha tem aula e eu tenho que levá-la, não tem jeito. Eu também, vou encerrar aqui. O carro Boa aula está em para revisão. vocês. Pessoal, foi legal esse bate-papo, obrigado por todos. E logo mais eu passo essa gravação para o Ricardo e ele põe no YouTube dele. Siga o canal do Ricardo, está cheio de vídeos lá. Muito bacana, muito bacana. Falou, gente. Até. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. tchau. Até.